Olá, pessoal, tudo bem? Então, nós estamos trazendo aqui mais uma atividade para a gente corrigir. Lembrando que essas revisões, esses exercícios de revisões, eles foram enviados juntos com o roteiro. Eu dividi os exercícios de revisão do livro 1 e revisão do livro 2. E agora nós vamos corrigir o do livro 2, porque o do livro 1 a gente corrigiu e já foi postado lá antes, na semana antes da live, tá bom? Então vamos lá. Nosso exercício, ele vai falar de produtividade agrícola, né, do sistema agrícola, dos avanços que a gente tem em relação a isso. Então, na número 1, no estado de São Paulo, a mecanização da colheita de cana-de-açúcar tem sido induzida também pela legislação ambiental, que proíbe a realização de queimadas em áreas próximas aos centros urbanos. Na região de Ribeirão Preto, principal polo sucro-alcooeiro do país, a mecanização da colheita já é realizada em 516 mil dos 1,3 milhão de hectares cultivados na cana-de-açúcar. Se vocês assistiram o primeiro vídeo, vocês vão observar que eu cometi um erro e repeti essa questão nessa atividade. Foi sem querer, tá? Mas já que ela está aqui, vamos corrigi-la novamente. O texto aborda duas questões, uma ambiental e outra socioeconômica, que integram o processo de modernização da agricultura canavieira. Em torno dessa associação entre elas, uma mudança decorrente desse processo é a... Gente, letra B, essa é uma questão bem simples e eu nem vou reexplicá-la porque já está lá no outro exercício, tá bom? No exercício anterior. Número 2. A principal característica socioeconômica que difere o complexo regional da Amazônia das demais regiões geoeconômicas brasileiras é... Lembrando, nós estamos falando de regionalizações do Brasil. A regionalização que tem o complexo regional da Amazônia é a regionalização de Pedro Pinchas Geiger, tá bom? E aí, dentre essas opções, ele vai trazer, vou ler as outras que não é a certa. O intensivo adensamento demográfico na segunda metade do século XX. Não houve um adensamento, um crescimento enorme demográfico nessa região amazônica. Inclusive, essa é uma característica da região amazônica. Essa menor concentração demográfica nessa área. Na letra C, a presença da Zona Franca de Manaus, um importante polo industrial. De fato, existe e é muito importante a Zona Franca de Manaus na região, no complexo da região Amazônia, mas não é um fator que difere, uma característica que difere das outras regiões. Porque, por exemplo, a região Centro-Sul também tem importantes polos industriais. Na letra D, a existência de áreas comerciais de integração com os países ao norte. Não temos essa integração com outros países. E a maior ocupação militar em razão da necessidade de preservação ambiental. Nós, infelizmente, não temos uma super ocupação militar em relação a essa preservação. Inclusive, até falta isso nessa região, tá bom? Perdão aí minha alergia, tô com bastante rinite nesse vídeo que eu tô gravando, tá bem complicada aqui minha coceirinha do nariz. Mas fiquem tranquilos, eu vivo assim, isso é normal. Então, a resposta certa, letra A. Na 3, temos aí um mapa, novamente, de regionalização, sendo que esse é um mapa feito por Milton Santos, que divide o Brasil em 4 Brasis. Então, a resposta certa, eu acabei falando, né? É a divisão de 4 Brasis, no qual o principal critério foi o meio técnico, científico e informacional. O que ele quer dizer com isso? Ele divide as áreas do Brasil nas áreas que têm maior fluxo de informações, tecnologias e até a menor. Então,
as áreas são bem separadas em relação a isso e por exemplo, aí, só para a gente aproveitar esse mapinha que está com destaque legal. Eles chamam dessa região em laranja de área concentrada porque é justamente a área que tem maior concentração desses recursos tecnológicos, informativos, meios de transporte, as indústrias, maior avanço em relação a isso, ok? Vamos para número 4. Também estamos falando de regionalização. Em 1967, o geógrafo Pedro Pinchas Geiger elaborou uma divisão regional do Brasil, criando as regiões geoeconômicas. A principal particularidade dessa regionalização é o fato dela não obedecer os limites territoriais das unidades federativas do país, pois... Simples, gente. Ela não obedece os limites porque elas ultrapassam as barreiras. Ele não tem preocupação em colocar um estado inteiro numa região só. Ele separa os estados. Isso acontece com Minas Gerais, isso acontece com Tocantins. Então, dentre as opções, as divisões de estados não coincidem com as dinâmicas econômicas, porque ele justamente separa isso. Eu não posso pegar Minas Gerais inteira e colocar dentro de uma região só, uma vez que ela não apresenta as mesmas características no norte de Minas Gerais e no sul de Minas Gerais, por exemplo. Ok? Gente, se ficar dúvidas em relação a esse exercício, em relação a qualquer outra coisa, pode entrar em contato através do Zap, manda no particular ou do e-mail. O importante é estarmos aqui interagindo e tirando as dúvidas, tá bom? Na número 5, muitos contrastes socioeconômicos atingem os grandes centros urbanos. Na região sudeste, tomando como exemplo a cidade do Rio de Janeiro, essas adversidades são expostas. Sobre esse assunto é correto afirmar que... Vamos ler as opções que não é a correta, para a gente eliminar isso. Os problemas socioeconômicos nos centros urbanos da região sudeste surgem com a desconcentração industrial na década de 90. Os problemas surgem antes. Inclusive, essa desconcentração industrial ela vem para tentar resolver esses problemas socioeconômicos. O superinchaço da região sudeste, já a escassez de emprego por causa da grande quantidade de pessoas que procuram, a questão da favelização, porque essas pessoas querem morar próximas aos centros ali industriais e é muito caro para se morar nessas áreas, então acabam morando em periferias, em comunidades. Na letra C, o estado do Rio de Janeiro tem como principal atividade econômica o turismo, enquanto a industrialização assume um papel pouco relevante. Não é uma verdade. A industrialização, claro que o estado do Rio de Janeiro realmente é muito turístico, mas a industrialização é sim bastante relevante também no estado do Rio de Janeiro. Na letra D, a ocupação de morros e encostas no estado do Rio de Janeiro em nada reflete as condições socioeconômicas da população. Eu acabei de falar sobre isso. Claro que reflete. As pessoas que buscam morar nas áreas de morros e encostas são justamente as que não têm condição de pagar para morar em áreas mais seguras, próximas aos seus empregos, né, onde está o maior fluxo de economia. Então, elas acabam se instalando nessas áreas que são mais baratas, porém bem perigosas. Na letra E, os contrastes sociais na cidade do Rio de Janeiro são menores que as demais metrópoles brasileiras por ter sido capital federal até os meados do século XX. Não tem nem um pouquinho menor, pelo contrário. Talvez os contrastes sociais no Rio sejam tão ou até maiores do que nas outras metrópoles do Brasil, ok? Então a resposta certa é a letra A. Os problemas no transporte público, o acúmulo de lixo, as moradias precárias não são problemas urbanos recentes, mas foram intensificados nas últimas décadas. Então, é justamente essa a resposta correta. E na 6, para a gente finalizar, o Brasil já possuiu várias regionalizações no decorrer das últimas décadas.
A cada uma delas correspondia uma realidade política e histórica. O geógrafo Milton Santos desenvolveu uma divisão do território brasileiro com os critérios diferenciados da divisão estabelecida pelo IBGE, que é a oficial. A divisão proposta por Milton Santos considera, eliminando e voltando lá naquela que a gente fez, aquela questão que a gente fez, número 3, ele considera tecnologia, ciência, informação, consequentemente industrialização, urbanização, fluxo de dinheiro, qualidade dos serviços. Então ele vai dividindo de acordo com os locais que têm mais até os locais que têm menos esses recursos. Então, a resposta certa era a letra D, as características tecnológicas, científicas e informacionais de cada região, o grau de industrialização e urbanização, o uso de recursos tecnológicos para a população e a quantidade e qualidade de alguns serviços. Bem, espero que tenha atendido as necessidades em relação a se tiver tido alguma dúvida para fazer esse exercício. Tá? Manda para mim. Se não tiver resolvido agora, essa dúvida pode mandar ou qualquer outra, tá bom? Muito obrigada pela atenção.